Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, a Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente vai dando prosseguimento ao nosso processo pedagógico com foco, força e fé para você ficar muito bem competitivo e arrasar no dia da prova. Pessoal, vamos continuar analisando o edital. Vamos analisar agora a escravidão negra em Mato Grosso, um tema muito importante, hein? Um tema que é bastante recorrente nas provas e, portanto, você precisa ficar muito atento e estudar com muito afinco, com muita dedicação para esse tema que pode aparecer, um tema potencial, pode realmente aparecer na sua prova. Pessoal, começando nossa aula com aquela motivação toda esperta para você ter uma grande preparação, para você se empenhar com muita dedicação nessa nossa aula. Sonhe, lute, conquiste, tudo é possível. Você nasceu para vencer. Cumpra essa sua missão. Mas para isso você precisa se dedicar, você precisa se empenhar bastante para conseguir atingir as metas, ter toda essa planificação, para buscar o sucesso que você tanto deseja. Esse seu esforço será recompensado lá no final. Muito bem, isto posto, podemos começar a nossa aula. Vamos falar sobre a escravidão negra em Mato Grosso. Como eu havia dito no início dessa aula, é um tema muito recorrente, um tema que tem muita relevância dentro da história de Mato Grosso. Afinal de contas, a escravidão negra, a utilização da mão de obra de origem africana no Brasil como um todo, ao longo dos períodos colonial e imperial, foi a mão de obra por excelência, ou seja, a principal forma de mão de obra utilizada no Brasil ao longo dos períodos colonial e imperial foi, evidentemente, a mão de obra escrava. Nós tivemos a utilização de mão de obra de origem africana, mas não se esqueça que também em vários períodos de nossa história e em determinadas regiões do território brasileiro, também tivemos a utilização de mão de obra de origem indígena, mão de obra escrava de origem indígena. Mas predominou a mão de obra escrava negra, sobretudo depois que começou um processo mais efetivo de colonização das terras brasileiras. Portanto, o primeiro ponto importante é que a mão de obra predominante no Brasil ao longo dos períodos colonial e imperial foi a mão de obra de origem escrava, principalmente, evidentemente, aquela que nós estamos tratando na aula de hoje, a mão de obra escrava de origem africana. Em relação ao Mato Grosso, que é o que nos interessa, que é o objetivo principal da aula de hoje, os escravos de origem africana vieram para essas terras trazidos pelas monções e também pela Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Vamos lá? Vamos entender essa questão muito importante para a nossa aprendizagem. Logo do início do processo de colonização das terras que deram origem a Mato Grosso, com a descoberta de ouro em Cuiabá, primeiro foram as lavras do Cochipó-Mirim, 1719, pelos elementos da bandeira de Pascoal Moreira Cabral. Você se lembra da nossa primeira aula sobre os bandeirantes, escravidão indígena e exploração de ouro. Tudo bem? Depois tivemos a descoberta de ouro junto ao córrego da Prainha, com os elementos que compunham a bandeira de Miguel Sutil. Isso provocou um fluxo populacional para essa região, surgindo o Arraial do Bom Jesus, que deu origem à Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Com a descoberta de ouro, surgiu a necessidade de garantir a mão de obra para essa atividade econômica. Essa mão de obra inicialmente foi feita pelos índios capturados. Posteriormente, utilizou-se também a mão de obra de origem africana.
Como é que esses africanos chegaram até Cuiabá? Chegaram através das monções. As monções que eram expedições fluviais de comércio, que faziam intercâmbio entre São Paulo e Cuiabá, trazendo uma série de mercadorias. Entre tais mercadorias, destacavam-se, evidentemente, a mão de obra escrava. O poder e a opulência dos ricos mineradores se media também pela quantidade de escravos que os mesmos possuíam. Posteriormente, nós tivemos a criação da Capitania de Mato Grosso, assunto ao qual você também tem uma aula muito bem organizada aqui no LAC Concursos. Uma aula sobre a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade e a criação da Capitania de Mato Grosso. A criação da capitania foi em 1748, desmembrada a partir da Capitania de São Paulo, ao passo que a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, junto ao Vale do Guaporé, junto ao Rio Guaporé, aconteceu em 1752. E a mão de obra escrava que foi instalada, que foi estabelecida em Vila Bela da Santíssima Trindade, chegava através das chamadas monções do norte. Monções do norte que chegavam através dos rios da bacia amazônica. Rio Amazonas, Madeira, Mamoré e Guaporé, pessoal. Não se esqueça. Portanto, senhoras e senhores, era a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão a empresa responsável por estabelecer os escravos de origem africana em Vila Bela da Santíssima Trindade. Vale destacar ainda que essa companhia, que foi criada pelo Estado metropolitano português lá em meados do século XVIII, lá sob os auspícios do Marquês de Pombal, teve uma curta duração, galera. A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão acabou encerrando suas atividades poucos anos após a sua criação. Está aqui na sua lousa, olha aqui, acompanha comigo, 1755, o ano que começa as atividades dessa companhia. 1778, ela encerra suas atividades, ela é extinta por uma série de fatores importantes. Dentre eles, mencionam-se as dívidas. Essa companhia foi à falência, foi à bancarrota por conta das dívidas. Porque olha só, a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão abastecia Vila Bela com uma série de mercadorias, dentre as quais os escravos. E na volta, na viagem de volta a Belém do Pará, porque você sabe que a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão fazia ligação comercial entre duas vilas. A vila capital da Capitania do Grão-Pará, que era Santa Maria do Belém do Pará, e Vila Bela da Santíssima Trindade, evidentemente a capital da Capitania de Mato Grosso. Quando voltava para a vila de Santa Maria do Belém do Pará, a Companhia de Comércio levava algum ouro que era extraído de Vila Bela. Porém, esse ouro escasseou rapidamente. Você se lembra também que era ouro de aluvião lá em Vila Bela. E com isso, gradativamente, as dívidas foram se avolumando. As dívidas dos moradores de Vila Bela para com a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Resultado, a companhia fechou suas portas, acabou falindo, tudo bem? Gerando uma séria dificuldade no abastecimento de escravos africanos na Vila Capital, em Vila Bela da Santíssima Trindade. Fica ligado. Outro aspecto ainda muito importante, não podemos esquecer, temos que falar que a mão de obra escrava negra foi importante na consolidação do processo de colonização das terras mato-grossenses. Afinal, foram eles os responsáveis pela edificação de vilas, de arraiais, pela construção de fortificações militares, fortalezas, prisões, estradas, ou seja, a mão de obra
africana foi fundamental no processo de colonização das terras mato-grossenses ao longo do século XVIII. E eles foram basicamente utilizados nas mais variadas atividades econômicas. Os escravos africanos, os negros escravizados, foram utilizados nos mais variados ofícios. Estavam na mineração, estavam também em atividades domésticas, em atividades nas vilas e arraiais mato-grossenses. Eles construíram arraiais, fortes, estradas e tudo mais. Portanto, percebe-se que sem a utilização da mão de obra escrava seria impossível consolidar o processo de posse, de domínio das terras mato-grossenses por parte da coroa portuguesa. Lembrando também que os negros escravizados estavam sujeitos a péssimas condições de trabalho. Afinal de contas, sua jornada era muito longa, começava ainda de madrugada, as suas condições de alimentação eram ruins, as condições de moradia também não eram das mais satisfatórias. O próprio período de atividade de um escravo, o período de vida útil de um escravo era bastante reduzido por conta da exploração, por conta das péssimas condições de vida e de trabalho. E um aspecto muito importante também, e que inclusive já foi abordado em questões de concurso aqui em Mato Grosso, é a questão do estabelecimento de laços de solidariedade envolvendo o grupo social dos negros escravizados com o grupo social dos livres pobres. Veja só que detalhe importantíssimo a concepção, o estabelecimento, a consolidação desses laços que entremeavam esses setores sociais. Laços de solidariedade, de complementaridade envolvendo os negros escravizados e os livres pobres. Afinal de contas, o que diferenciava entre os dois é só o aspecto da liberdade que os livres pobres possuíam e os negros escravizados não, mas ambos eram explorados, ambos eram marginalizados nessa sociedade. Vamos lembrar que era uma sociedade marcada pela exclusão. Os grupos dominantes, que eram os burocratas de Estado, os chefes militares, os grandes comerciantes, evidentemente que estes detinham o poder político e econômico na capitania de Mato Grosso. E os grupos subalternos eram completamente marginalizados, não tinham direitos algum e eram explorados também. Por essa razão, o estabelecimento desses laços solidários envolvendo negros escravizados e a população livre e pobre nas terras mato-grossenses. Isso foi muito visível na Vila Real do Senhor Bom Jesus, Cuiabá, e também na Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi a capital, a primeira capital de Mato Grosso. E ainda a resistência negra, hein? Não podemos esquecer desse aspecto. A utilização do trabalho escravo, essas péssimas condições de vida, essa exploração aviltante, acabou contribuindo para a ocorrência de variadas formas de resistência da população africana, da população negra escravizada, em relação aos seus algozes, aos seus dominadores. Essa é a resistência negra que a gente ainda nessa aula vai apresentar as principais formas utilizadas pelos negros africanos escravizados em terras mato-grossenses. Vamos começar falando sobre as modalidades de trabalho. Como eu disse para vocês agora há pouco, vocês se recordam muito bem, eu falei que houve a utilização da mão de obra negra em variados ofícios. Tá ligado nisso aí? Lembra? Lembra que nós falamos agora há pouco que a mão de obra escrava foi utilizada em várias atividades econômicas. Eles estavam, por exemplo,
nos árduos trabalhos da mineração, no início do processo de colonização de Mato Grosso, com a descoberta das jazidas de ouro em Cuiabá e depois descoberta de jazidas de ouro na região guaporeana, dando origem à Vila Bela da Santíssima Trindade, mão de obra principal, mão de obra escrava dos duros trabalhos mineradores em Mato Grosso. Os negros escravizados também estavam nos trabalhos agrícolas, na agricultura, que foi uma atividade paralela, uma atividade complementar, subsidiária à mineração. A agricultura de subsistência também teve o braço escravo na utilização de seus trabalhos. Na condução de tropas, não podemos esquecer, na questão do abastecimento das minas mato-grossenses, que era feito pelas monções, expedições fluviais que vinham de São Paulo para Cuiabá, mas temos também a ação empreendida pelos tropeiros, que percorriam os caminhos terrestres para chegar até as terras mato-grossenses, para abastecer as minas mato-grossenses. Os negros também foram usados na condução dessas tropas. Existiam tipos básicos de mão de obra escrava. Haviam, por exemplo, os escravos de eito. Vamos lá, escravos de eito eram aqueles ligados mais diretamente ao circuito produtivo. Ou seja, eram os escravos que estavam na mineração, eram os escravos que estavam nas atividades agrícolas, eram aqueles que estavam desempenhando os trabalhos mais pesados, os trabalhos mais árduos. Chamam-se escravos de eito. Haviam também os escravos de ganho. Olha outra modalidade importante da utilização de mão de obra escrava. Os escravos de ganho, senhoras e senhores, eram aqueles que desempenhavam algumas funções específicas nos arraiais, vilas e cidades no Brasil. Aqui em Mato Grosso não foi diferente. Os escravos de ganho poderiam vender, por exemplo, pequenos animais, vender frango, vender porcos, podiam também vender doces, salgados, quitutes, poderiam carregar água, desempenhar alguma função. Então o escravo de ganho, geralmente, ele era alugado por seu proprietário para outrem e em troca de alguma remuneração, evidentemente, não é? Havia esse aluguel, essa espécie de aluguel desse escravo para desempenhar uma função específica, por exemplo, carregar água, porque evidentemente não eram todas as famílias que possuíam cisternas, poços artesianos no quintal de casa. Então quem não tinha, tinha que providenciar água. Então os escravos que iam buscar água nas famosas bicas. Então você tem a atividade desempenhada pelo escravo de ganho, que poderia ser alugado por seu proprietário para outra pessoa. E esse escravo de ganho tinha uma certa liberdade, entre aspas, porque esse escravo de ganho ele perambulava pelas ruas, pelos arraiais, aí, pelas vilas mato-grossenses. E ele interagia com outras pessoas, interagia com livres pobres, interagia com outros escravos, com outros negros escravizados. Havia inclusive locais onde esses escravos de ganho costumavam se reunir junto ali ao pátio da Igreja do Rosário, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Capela de São Benedito, no centro da cidade de Cuiabá. Era um local onde os escravos se reuniam para dançar, se reuniam para fazer o batuque, para jogar capoeira, para interagir, para namorar e por vezes até mesmo para brigar, né? Para tomar cachaça também. Então os escravos de ganho desempenhavam essas atividades nas vilas e cidades mato-grossenses. E tínhamos ainda os escravos domésticos, que desempenhavam uma série de atividades na casa de seus senhores. Eram as cozinheiras, as lavadeiras, as amas de leite, aquelas negras escravizadas que amamentavam, aquelas negras lactantes que amamentavam os filhos de seus senhores.
havia também as amas secas, que eram as espécies de babás, haviam as mucamas, os moleques de recado, as jardineiras, as copeiras. Portanto, eram escravos que estavam desempenhando atividades na casa grande, desempenhando atividades na casa de seus senhores. Geralmente, esses escravos domésticos eram retirados do eito por serem mais dóceis, vamos dizer assim, por terem uma menor resistência, por serem mais disciplinados ou mais obedientes, seria a palavra mais correta para ser utilizada. Serem mais obedientes à questão da escravidão. Então eles recebiam, entre aspas, essa espécie de bonificação, essa espécie de prêmio que era desempenhar atividades nas casas de seus senhores. E havia ainda os escravos da nação. Os escravos da nação eram aqueles pertencentes ao governo. Tais escravos poderiam ser utilizados na manutenção dos arraiais, das vilas e cidades mato-grossenses, como esta imagem de Moacir de Freitas que a gente vê, onde temos a utilização de negros escravizados na construção de estradas, na edificação das vilas mato-grossenses. Esses escravos da nação também poderiam ser alugados. Geralmente, esses escravos pertencentes ao poder metropolitano eram utilizados na construção de estradas, na construção de pontes, de fortes militares, de prisões, eram utilizados, portanto, em atividades que diziam respeito à consolidação do processo de colonização das terras mato-grossenses. Escravos da nação. Agora sim, pessoal, vamos falar sobre a resistência negra. Como dissemos, os escravos, os negros escravizados estavam sujeitos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer estudar com antecedência, com planejamento, com foco para o concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Você acabou de assistir um vídeo demonstrativo, não é nem uma aula completa, para você conhecer os nossos professores, os nossos mestres aqui da Lá Concursos. Eu digo para você o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital para a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Concurso esse autorizado, concurso esse que, segundo o prefeito, deve ser publicado edital ainda no primeiro semestre de 2019. Claro que isso pode se antecipar um pouquinho, atrasar um pouquinho, mais importante que o concurso vai sair. Este nosso curso pré-edital custa apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200. Professor, presta, foi bom? Cara, testa, vai lá, experimenta que você vai ficar fã de carteirinha da Lá Concursos, né? Prazo de acesso 120 dias. Nesse prazo de acesso, eu quero falar para vocês o seguinte, né? Este curso é um pré-edital básico, que a gente tentou aí montar uma estrutura para atender tanto os cargos de nível médio quanto nível superior. Quando o edital for publicado, né, nesse período aí, se você tiver prazo de acesso válido, você vai ter condições de fazer o seguinte, o upgrade da sua assinatura. A gente vai estar ajustando a custo zero para vocês, claro, dentro da nossa matriz curricular. Professor, depois dos 120 dias, o negócio enrolou. Aí é o seguinte, aí você tem direito a 50% de desconto na renovação da sua matrícula por mais 120 dias. Bacana? Então espero vocês aqui na Lá Concursos, pode ter certeza absoluta. Nós fizemos aí uma campanha aí de sucesso em 2017 na SEDUC. Nós tivemos alunos aprovados dentro do número de vagas. Quase 1.200 alunos aprovados no concurso da SEDUC 2017. Classificado foram milhares de alunos aí. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, fui! Clique lá.